Bom dia, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seria de nós, os cristãos, sem a graça? Que seria da humanidade sem a graça, né, meu irmão? Amados, o texto que eu vou trazer hoje aqui vai ser para aquelas pessoas que estão desesperançadas de se chegar perto do Criador por acharem que são pecadoras, pecaminosas. Eu não tenho mais jeito, eu peco, vivo pecando. O que Deus quer comigo? Eu não tenho mais chance, não. Esse texto hoje, meu irmão, vai ser para te motivar e te mostrar que Deus veio exatamente para você. Aqui, ó, Romanos capítulo 7, versículo 14. Vou começar do 14. Diz assim, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Que o apóstolo Paulo ele vai discorrer aqui, nós vamos ler uns 10 versículos aqui, vou procurar ser rápido. Mas é o apóstolo Paulo discorrendo sobre a lei, dizendo que a lei é boa. Mas ele, apóstolo Paulo, é vendido sobre o pecado, ou seja, a natureza pecaminosa habitava nele. Apóstolo Paulo, hein? Um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. E é santo. É santo. Santo é todo aquele que se separa do pecado, né, meu irmão? Como existem muitos hoje. Aí ele continua. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Entendeu? Aqui ele está dizendo que a lei é santa. Ele está dizendo que a lei é santa. O mandamento é puro e é bom, meu irmão. Mas só que por causa do pecado, quando o pecado te mostra dizendo assim, cobiçar é pecado, aí em outros versículos aqui para trás, ele dizendo que eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse cobiçar é pecado. Depois que a lei me diz cobiçar é pecado, que é um sentimento interno, a cobiça é uma coisa interna, né? Não dá para, entendeu? Não dá para você ver, é dentro da pessoa, a pessoa cobiça dentro, as cobiças vêm de dentro do coração. Aí a lei é santa, Paulo dizendo a lei é santa, mas só que mas por eu ser pecador, quando eu conheci que cobiçar é pecado, quando eu conheci, aí foi que acendeu o pecado em mim. Aí foi que acendeu o pecado em mim, porque falou da cobiça, ó, cobiça. Porque não havendo lei, meu irmão, a pessoa ia cobiçar e não ia se sentir pecador e não ia ter nada, não havendo lei. Mas como a lei é santa, que aponta para um Deus santo, né? Aí, mas eu sou pecador, o apóstolo Paulo dizendo, mas eu sou um pecador. Quando eu conheci a lei, aí eu morri. Quando eu conheci a lei, eu morri. Por que eu morri quando eu conheci a lei? Porque o pecado, tipo, dobrou. O pecado se fez excessivamente maligno, pegando uma coisa que é santa, que é a lei, e se fez excessivamente maligno, mostrando a malignidade que há na nossa carne, no nosso ser, meu irmão. Porque o pecado aí nos matou. É por isso que os irmãos pregam, e é verdade, eu também digo aqui que a lei não salva ninguém por isso. A lei não salva ninguém por isso. Quem salva é Jesus Cristo. Através da fé em Jesus Cristo e por meio da graça que vem dele, de Jesus Cristo. É isso que salva. E Paulo vai dizer isso aqui no final. Vamos continuar. Então é isso, meu irmão. A lei não salva por isso, porque a lei mesmo a lei sendo santa, mas porque o pecado é excessivamente mau, ele pega uma coisa que é santa, que é a lei, e traz à nossa consciência o desejo da cobiça. E aí Paulo dizia, meu Deus, que miserável que eu sou. Vamos continuar aqui, ó. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Como que ele consente com a lei? Ó, tentar explicar isso aqui é difícil. E se faço o que não quero,
consinto com a lei que é boa. Ah, aqui ó, lembrei. Ele diz, e se faço o que não quero, ou seja, o que que ele faz aqui? Ele busca a lei de Deus. Ele quer agradar a Deus. Ou seja, ele faz o que não quer. Porque o querer da carne dele mesmo é cobiçar, fazer outras coisas. O desejo da carne é fazer outras coisas. É como se ele dissesse assim, agora há um corpo estranho em mim aqui. Porque o que eu quero fazer não é isso. O que eu quero fazer não é isso. O que eu quero é obedecer a lei. É o que eu quero obedecer ali, ó. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Como que ele consente com a lei? Porque mesmo o mal estando nele, ó, e se faço o que eu não quero, ele, ó, e se faço o que não quero. É difícil de explicar, meu irmão. Ter paciência aí, mas já consigo. E se faço o que não quero, consinto, consinto com a lei que é boa. Ele faz o que ele não quer. O que que ele não quer? É andar na lei de Deus. O que que a carne dele não quer? Melhor dizendo, o que que a carne dele não quer? É agradar a Deus. A carne dele não quer. Só que ele faz isso. Ele luta, ele diz, eu esmurro meu próprio corpo. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Deu para pegar aí, meu irmão? E se faço o que não quero, ele faz o que ele não quer. O que que ele faz? Ele busca a lei de Deus, que é o que a carne dele não quer. Por isso ele consente com a lei que é boa. Entendeu, né? Por isso ele consente que ele está combinando com a lei. Aí, ó, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, viu? Não sou eu que quero fazer esse pecado, mas o pecado habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, viu? Na carne dele. E com efeito, o querer está em mim. Ele quer agradar a Deus. Mas não consigo realizar o bem. Tá entendendo? Ele quer, mas não consegue realizar o bem. Por isso ele consente com a lei. Ele tá, que a lei é santa e o mandamento é bom. Só que o pecado que está nele se torna isso impossível, vamos dizer assim, aos olhos do homem. Porque não faço o bem que quero, ó. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Viu? O bem que ele quer fazer o quê? Agradar a Deus. Porque não faço o bem que quero. É obedecer a lei de Deus plenamente, na sua plenitude. É o que ele quer, agradar a Deus de todo o coração, o apóstolo Paulo queria. Mas ele não conseguia completamente não, por causa do pecado que habita nele. Mas o mal que não quero, esse faço. Agora o mal que ele detestava, que ele odiava, o mal que ele odiava, ele não queria fazer, esse estava na carne dele. Estava na carne dele. Meu irmão, e aqui eu vou abrir um parênteses, esse aqui é a luta de todo cristão, é verdadeiro. Você quer saber se você é um cristão verdadeiro? É quando você peca, você vê o pecado nos seus membros e isso lhe entristece. Precisa ter o pastor saber, ter o líder saber, você mesmo sabe com o teu Deus que isso te entristece quando você não consegue agradar a ele. É diferente da pessoa, meu irmão, que ele não tem o ódio do pecado, ele só tem o medo do pecado, da consequência do pecado. Por exemplo, engravidei um exemplo, Deus me defenda. Engravidei uma mulher fora do casamento. No momento ele foi bom, mas depois as consequências que esse pecado vai trazer na família, no lar, sabe? Aí ele tem medo. Ele tem medo. A pessoa que não se entregou a Jesus de verdade tem medo disso, mas ele não tem ódio do pecado que está nele, como Paulo tinha. E todo cristão verdadeiro tem, essa é a prova. Quando você peca, você se entristece com as coisas que sua carne sente. Vamos continuar. Se eu faço o que não quero, se eu faço o que não quero, já o não faço eu. Mas o pecado que habita em mim, viu? Por isso que ele consente com a lei de Deus. Eu faço o que eu não quero, então já não é eu que estou fazendo, é o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo.
Aqui é Romanos capítulo 7, viu, meu irmão? Se você quiser, Romanos capítulo 7. O capítulo inteiro fala sobre isso. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. O homem interior tem o prazer na lei de Deus. Viu? Na mente. O coração dele era querer agradar a Deus. É assim sou eu também, meus amados. É assim é todo verdadeiro cristão. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. A lei do pecado está nos meus membros. Me prende. Aí ele clama, meu irmão, a Deus. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Meu amado, aqui é onde eu queria chegar para trazer uma palavra para você que se acha, Deus não quer nada comigo porque eu já pequei demais, eu não tenho jeito para mim. Agora que eu queria trazer essa motivação para você, meu irmão. O apóstolo Paulo, aqui ele já estava convertido, ele já estava escrevendo mais da metade da Bíblia, do Novo Testamento, um homem santo. E o que ele diz? Ele disse que era santo? Ele disse não. Ele diz assim, ele diz, miserável coisas que desejo? Não. Miserável coisas que penso? Miserável coisas que eu faço? Não, ele foi muito mais além, muito mais profundo. Ele clamou, quando ele via esses desejos, essas coisas na carne dele que desagradava a ele diz, miserável homem que sou. Ele não disse miserável coisas que penso, que desejo. Ele disse, miserável homem que eu sou miserável, completo, miserável. Quem me livrará? Ele disse, quem me livrará um homem desse? Um homem desse que mesmo querendo fazer o bem, faz o mal está nele. Quem vai me livrar disso? Aí ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, o entendimento, mas com a carne, a lei do pecado. Ele diz, dou graças a Deus por quê? Ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá vendo, meu irmão? A solução para o teu problema é Cristo Jesus. Para o meu problema, o problema da humanidade é Cristo Jesus. Nunca fica pensando que tu não tem chance, não tem mais jeito. Ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem obedece à lei? Não. Para quem obedece todos os 10 mandamentos? Não. Porque ninguém é capaz, meu santo. Nem o apóstolo Paulo. Né? Ninguém é capaz. Aí, às vezes, a gente fica vendo alguns... Se, sabe, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, meu irmão, você não faz nada. É Jesus, a graça, o nome é graça. Por isso que é graça, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Que não andam segundo a carne. Entendeu? Ou seja, que não buscam agradar os desejos da carne, os prazeres da carne, vive para satisfazer a carne. Tá entendendo? É para esses. É para esses que não há nenhuma condenação. Agora, para aqueles que vivem, só buscam satisfazer o prazer da carne, se alegram nisso, aí há condenação. Mas aqui, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viu? Nenhuma condenação há para aqueles que buscam agora, meu irmão, por meio dos ensinamentos de Deus, agradar satisfazer o Espírito, andar em Espírito, que não anda segundo a carne. Nenhuma condenação há para esse tipo de gente, entendeu, meu irmão? Para aquelas pessoas que não andam segundo a carne. Condenação há para as pessoas que só querem satisfazer os desejos da carne, que buscam só isso. Mas é isso, meu irmão. Para você que acha, eu já era, eu sou miserável, não tem mais jeito para mim. Pensa isso não, meu irmão. Existe a graça de Jesus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, apóstolo Paulo, dizendo, dou graças a Deus.
viu? Não pensa, meu irmão, não pensa isso não. Aqui, ó. Eu até escrevi aqui no papel para mim não esquecer, ó. Não espera ir à igreja e buscar a Deus só quando eu estiver puro. Só aqui, eu deixei escrito aqui, ó. Eu deixei escrito numa colinha aqui, ó. Não espera ir para a igreja, meu irmão, só quando você estiver puro. Ah, deixa eu parar com isso, deixa eu parar com aquilo, deixa eu me purificar. Você nunca vai conseguir, meu santo, se purificar pelas suas próprias forças. Entendeu? Nunca. Vai do jeito que você tá, só que vai com o coração sincero. Meu Deus, eu quero mudança, eu quero transformação. Só o Senhor. Falar que não é apóstolo Paulo. Quem me livrará dessa morte? Quem? Só o Senhor. Aí igual você clama como apóstolo Paulo, Senhor, me ajuda. Que eu sou um poço de iniquidade, de pecado. Me ajuda, Senhor. E aí, meu irmão, não espera te purificar para ir na igreja, não, buscar Deus. Não, vai assim mesmo, do jeito que tu tá, com vício, do jeito que tu tá, mas vai com o coração sincero. Que se você for com o coração sincero, igual o apóstolo Paulo clamava aqui, você vai ser purificado. É ele quem purifica. Não é você que se purifica para chegar até ele. É você que chega perto dele impuro e ele te purifica. E a Bíblia tem um versículo para isso. Ela diz assim: e vós sereis limpo pela minha palavra. Aí você vai ouvindo a palavra de Deus na igreja, ou então lendo sua Bíblia, começa lendo sua Bíblia, depois você vai, aí você busca, vai para a igreja. Vai para a igreja, é bíblico congregar. Amém? O tempo já se passou, mas eu falei o que eu queria falar. É o que está na palavra. Não é o que eu queria falar. Falei o que estava aqui na Bíblia e Deus colocou no meu coração. Então você que está se sentindo sem chance, sem jeito, a graça de Jesus é o único jeito, meu irmão. É isso. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.